Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos iniciando o nosso programa dizendo que, no momento em que vários integrantes do Centrão se aproximam do governo Lula, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu dar um recado no partido que hoje abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estou lendo a primeira nota da coluna política do jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje, que fala sobre a situação no PL do deputado federal cearense Yuri do Paredão. Repetindo, diz a primeira nota da coluna política do Estadão. No momento em que vários integrantes do Centrão se aproximam do governo Lula, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu dar um recado no partido que hoje abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Quem fizer o L estará fora da legenda. O PL não tem a tradição de pedir o mandato de seus pares, nem quando deixam a sigla. Mas, desta vez, o próprio Valdemar solicitou ao diretório do Ceará abrir processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. O parlamentar já postou foto com o presidente Lula e com ministros fazendo o gesto petista. O problema não é tirar foto com ministros do governo. O problema é não estar alinhado com nosso partido, afirmou Costa Neto. A decisão foi considerada uma medida preventiva para conter eventual debandada política no PL. Não há certeza, por exemplo, se Valdemar exigiria o mandato de Yuri para outro correligionário. Mas era preciso um gesto forte, defendeu um dos interlocutores do partido. Uma ala do PL defende que Yuri do Paredão não seja expulso. O grupo, que é mais bolsonarista, avalia que a medida seria um prêmio, pois ele, Yuri do Paredão, poderia brigar pelo mandato na Justiça Eleitoral. Esse grupo defende que seria melhor retirá-lo das comissões e outras atividades partidárias, mantendo-o isolado. Isto é a nota que está no início da coluna política do Estadão, o jornal O Estado de São Paulo. O jornal O Globo, também em sua edição de hoje, tem uma matéria mais longa sobre a situação de Yuri do Paredão, inclusive relata a prisão do deputado imediatamente após o resultado da última eleição. Ele foi preso naquela oportunidade porque ainda não estava albergado pelos artigos da Constituição
que ampara o deputado federal e o senador imediatamente após a sua diplomação. Vamos ouvir o que diz, vamos ouvir a leitura da Letícia sobre a matéria do O Globo. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Bom, de acordo com o Globo, uma foto em que Yuri do Paredão aparece fazendo o L ao lado de ministros de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, despertou ira na sigla comandada por Valdemar Costa Neto, da qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro. Valdemar, inclusive, anunciou que pedirá ao diretório estadual aqui do Ceará que providencie a expulsão do deputado federal eleito no ano passado, mas atualmente licenciado do posto desde o fim do mês de junho, agora. Antes, Yuri já havia gerado desconforto na legenda ao posar com o próprio presidente Lula e por marcar presença enquanto ainda era pré-candidato à Câmara Federal em um evento da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em Juazeiro do Norte, sua cidade natal. A atuação política do parlamentar, no entanto, é recente. Hoje, com 34 anos, ele foi eleito pela primeira vez no ano passado, 2022. Antes, fez carreira como empresário e produtor do ramo musical, uma atividade que lhe rendeu o apelido usado nas urnas, como Yuri do Paredão. O escritório do hoje parlamentar foi responsável por lançar, entre outros nomes, o cantor Jonas Esticado, também de Juazeiro, uma das principais estrelas do forró no país na atualidade. Yuri chegou a passar uma semana preso em 2018, depois que um vídeo no qual ele aparecia atirando na direção de um funcionário em uma fazenda aqui no estado viralizou nas redes sociais. Vamos ver se ele tem cócegas agora, dizia uma voz ao fundo da gravação, enquanto o empregado tentava se proteger e outros homens riam da suposta brincadeira. Muito bem. Yuri do Paredão tem uma ficha pregressa não muito recomendável. Ele é irmão daquela vereadora que, quando presidia a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, nos primeiros meses deste ano, foi assassinada ou suicidou-se, ou foi assassinada pelo ex-namorado ou suicidou-se, como ele também suicidou-se. Bom, os deputados federais estão gozando o recesso de meio de ano, sem terem votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como comentamos no nosso programa de ontem. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo chama a atenção para esse fato. Os deputados entrarem em recesso, descumprindo a Constituição Federal, porque eles só poderiam entrar de recesso após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque é esta lei que norteia a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Depois que o Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo federal vai preparar o projeto de lei orçamentária do próximo ano. Ele não pode fazer a lei ou o projeto de lei sem que a lei de diretrizes orçamentárias tenha sido aprovada. O mesmo acontece nos estados. As assembleias têm que apresentar, antes do final das atividades legislativas do primeiro semestre, tem que aprovar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que os governos preparem os projetos de lei orçamentária e os encaminhem ao Legislativo até o mês de outubro, para que a lei orçamentária, são duas leis, uma é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta terá que ser aprovada
até o final do primeiro semestre. A outra é a lei orçamentária, que o governo manda para o Congresso, para as assembleias legislativas, até outubro, porque ela precisa ser aprovada até o último dia do ano, em razão de necessariamente, obrigatoriamente, entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que na Câmara dos Deputados e no Senado, esta semana e a próxima vão passar em branco. Um acordo informal entre os parlamentares garantiu que não haverá sessões até o início de agosto. Não é uma pausa oficial, mas uma paralisação extraoficial apelidada de recesso branco. De acordo com a Constituição, o Congresso só pode entrar em recesso em julho caso as duas casas legislativas tenham votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não ocorreu neste ano até agora. Para o cientista político Rafael Cortez, professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, pausas como essa auxiliam deputados e senadores a exercer outro papel relevante de suas funções, se aproximar das bases políticas estaduais. Os parlamentares têm de lidar com essa dualidade, o exercício do mandato em Brasília e o diálogo com as bases, a quem eles estão ligadas no Estado, afirmou Cortez. A atividade legislativa não pode ser valorizada só pelo processo legislativo ordinário, mas também pela maneira como esse parlamentar participa na relação com suas bases. Contra a posição aí do cientista político, mas os deputados e os senadores têm um calendário a cumprir. Se eles não cumprem o calendário definido pela Constituição, problema dele de falta de tempo para contactar com suas bases políticas. Se a Lei de Diretrizes Orçamentárias tivesse sido aprovada até a última semana, ninguém estava a chamar a atenção do descumprimento da obrigação legislativa. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O presidente Lula está em Bruxelas e de lá ele fez o programa Conversa com o Presidente, que tem feito ultimamente todas as terças-feiras pela manhã. Ele falou no programa de hoje sobre vários temas, começando com relação à sua participação nesse encontro de Bruxelas com líderes da União Europeia e onde ele intensifica os entendimentos para a oficialização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Vamos ouvi-lo. É importante dizer para o povo brasileiro que havia 8 anos que essa reunião não acontecia. Por irresponsabilidade do golpe e depois pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil. E é muito importante porque aqui você está numa reunião que participam todos os presidentes da Europa e participam todos os presidentes da América Latina e Caribe. É a oportunidade não apenas de você fazer acordo, discutir ações conjuntas dos dois continentes, discutir política de investimento, como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os presidentes para que você discuta a aproximação do Brasil com o mundo. Eu tenho feito muitas bilaterais, ao todo eu acho que vai dar 8 bilaterais, ou seja, com os presidentes dos partidos
que a gente tem interesse de conversar e outros que têm interesse de conversar com o Brasil, e é extremamente importante para o futuro da nossa política. Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul, ela não vai ser discutida aqui, porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária. Eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam a volta do Brasil. É como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião, todo mundo muito feliz, e eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso. Ou seja, as pessoas gostam do Brasil, as pessoas querem estar com o Brasil, as pessoas querem visitar o Brasil, as pessoas querem que o Brasil visite os seus países, e, portanto, eu acho que nós vamos fazer encontros extraordinários e vamos fazer com que a imagem do Brasil melhore diante do mundo. O menos que se pode dizer em relação à afirmação do presidente Lula de que houve um golpe no Brasil com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é que ele comete um equívoco. Se não fosse ele o presidente, poderia-se dizer que ele estava cometendo uma outra coisa. Equívoco. A ex-presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment. E o impeachment é uma das coisas que existem na Constituição da República. Houve um processo depois da decisão da Câmara dos Deputados de autorizar o processo de impeachment. O processo correu atendendo os ditames da Constituição. O inquérito foi presidido pela época o presidente do Supremo Tribunal Federal, como diz a Constituição, o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, e a ex-presidente foi afastada do cargo. O presidente não deveria repetir essa história de golpe, se foi uma decisão albergada pela Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, voltando ao tema, o presidente Lula também falou no programa de hoje sobre o programa Desenrola, iniciado ontem. É um programa em que os brasileiros com pequenas dívidas resolvem suas situações e tiram os seus nomes do Serasa. Programa que foi apresentado, uma sugestão que foi apresentada numa das últimas campanhas eleitorais pelo candidato Ciro Gomes e não foi muito bem aceita pela população brasileira. Pois bem, esse programa, hoje no governo Lula, tem o nome de Desenrola. E ontem, quando ele teve o seu início, nós tivemos uma manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo. Nós liberamos recursos para o sistema financeiro da ordem de 50 bilhões de reais para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo de balanço importante para as operações bancárias, e as empresas de proteção de crédito estão subindo no sistema. As dívidas que foram inscritas até 31 de dezembro de 2022, para que nós possamos fazer, depois desse upload, possamos fazer o leilão de descontos, a partir dos quais será feita a triagem daquilo que será garantido pelo Tesouro Nacional e vai poder ser parcelado pelo sistema bancário com o aval do Tesouro. Então, são etapas que vão se desdobrar ao longo de hoje para os próximos meses. Lembrando que, só para deixar claro, os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou.
de antecipar um crédito presumido à razão de 1 para cada real descontado. Esse é o estímulo que está sendo dado para os bancos. Então, se ele tem uma dívida a pessoa tem uma dívida de R$10.000 e o banco fez um acordo de R$10.000 por 3, esses R$7.000 de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Esse é o estímulo. É diferente dos demais credores não bancários que vão para um sistema de leilão que vai ser feito assim que o sistema for carregado com todos os débitos inscritos nas empresas de proteção ao crédito. Entendeu? Sim. Olha, como não tem, assim, é um programa que não tem precedente, né? Razão pela qual também teve que se desenvolver todo um sistema, né, de operação que não existia, a gente não tem, nesse momento, estimativa de... Por isso que nós aportamos um valor de recursos para o aval, né, que já está reservado do orçamento e que pode, inclusive, ter que ser complementado se o sucesso do programa for superior ao que está se imaginando nesse momento. Bom, se é comum no mundo empresarial se dizer que empresa não tem coração, quando há reivindicações de empregados e outras reivindicações, empresa não tem coração. Ora, se empresa não tem coração, banco muito menos. Sem o apoio, não é nem o aval simplesmente, sem a garantia completa do governo federal, não existiria um programa dessa magnitude. Até porque os bancos, quando perdem muito pouco. Vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Bom, com os destaques de hoje, nós temos que o Supremo Tribunal Federal lançará a primeira tradução oficial da Constituição Federal em língua indígena. A iniciativa visa promover os direitos dos povos indígenas no marco da Década Internacional das Línguas Indígenas, que é de 2022 a 2032 das Nações Unidas. Também temos que o líder do PSD na Assembleia fala sobre a entrada no governo Elmano, parceiro unha e carne. Nas eleições do ano passado, Domingos Filho foi candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que ficou na terceira colocação. Enquanto Roberto assumiu o papel de opositor, Domingos já sinalizou ingresso oficial na gestão de Elmano de Freitas. Os membros do PSD na Assembleia, inclusive, nunca fizeram oposição ao governo que iniciou a administração neste ano. Está atrasada a votação da LDO e senador promete mudanças na reforma tributária no Senado Federal. Integrante da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, explicou que o atraso na votação da LDO, que deveria ter ocorrido até a segunda quinzena de julho, ou seja, até o dia 15, não prejudica as contas públicas. E Geraldo Alckmin defende fortalecimento do cooperativismo no país. Durante o evento no Itamaraty, Alckmin avaliou que a sociedade mundial está ficando mais rica e desigual. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque hoje que a Polícia Federal prende 16 suspeitos de quadrilha que trocou malas brasileiras presas por tráfico de drogas na Alemanha. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que bancada evangélica racha com receio de proximidade com Lula. Silas Câmara assumirá a presidência do bloco com discurso de diálogo com todos. E também temos que Bolsonaro diz que pedido da Procuradoria-Geral da República sobre dados de seus seguidores preocupa. A solicitação enviada ao Supremo foi feita no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Bom, saiu publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado um ato normativo
da mesa diretora da Assembleia Cearense, Assembleia Legislativa do Ceará, regulamentando a lei estadual que autoriza o Poder Legislativo do Estado do Ceará a adquirir e distribuir insumos alimentares e equipamentos para montagem de cozinhas comunitárias. Bom, distribuir alimentos para quem realmente está precisando, está com fome, é uma medida nobre. Todos nós devemos ser solidários com os nossos irmãos, mas não é função da Assembleia estar distribuindo alimentos. A Assembleia cumprirá o seu papel fazendo leis, fiscalizando o Estado, e ela não faz nenhuma dessas duas coisas com a necessidade, com a competência que deveria fazer. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!